Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo. Orando al Señor, ¿qué debería compartir con los hermanos? Orando ao Senhor com respeito ao que deveria compartilhar com os irmãos. El Señor puso en mi corazón, creo que una carga O Senhor colocou no meu coração, eu creio que uma carga de un tema que es un poco complejo compartirlo. de tema que é pouco complexo de compartilhar. Hace parte de esos asuntos que Pablo habla como alimento sólido. Faz parte desses assuntos aos quais Pablo se refere como alimento sólido. La Biblia dice que hay un alimento que es leche, A Bíblia fala que existe alimento que é o leite. pero también la Biblia habla de que hay un alimento que es sólido, Porém, ele fala também que existe alimento que é alimento sólido. que es un poquito más difícil de digerir. E é pouco mais difícil de digerir. Algún teólogo en la historia dijo Algum teólogo da história disse que las escrituras es como un mar que as escrituras são como um mar, donde un niño puede sentarse en sus playas y disfrutar. onde uma criança pode sentar ao redor das suas praias e desfrutar. Pero también hay otras partes de las escrituras Porém, existem partes também das escrituras donde los más expertos onde aqueles mais inteligentes ou mais experimentados pueden ahogarse. podem se afogar. Este es uno de los pasajes y uno de los temas difíciles de compartir. Essa é uma das passagens e dos temas difíceis de compartilhar. Pedro nos dice aquí que, vamos a leerlo, Pedro nos fala aqui, mas vamos ler. y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Casi en todas sus epístolas, Quase em todas as suas epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Entonces, el mismo apóstol Pedro nos dice que alguna de las cosas que habló Pablo O próprio apóstolo Pedro disse que algumas coisas das quais Paulo havia falado son difíciles de entender. são difíceis de se entender. A tal punto que el mismo apóstol nos dice que algunos tuercen para su propia perdición. A tal ponto que o próprio apóstolo disse que alguns torcem para a sua própria perdição. Yo estoy seguro que entre las cosas que Pedro decía, que Pablo había hablado, que eran difíciles de entender, Eu estou certo de que algumas coisas que Pedro falava, que Paulo havia dito que era difícil de entender, una de esas cosas es las que vamos a estudiar hoy. uma dessas coisas é a qual vamos estudar hoje. Un asunto que ha traído mucha controversia a través de la historia de la iglesia. Assunto que tem trazido muita controvérsia ao longo da história da igreja. Lastimosamente ha dividido al pueblo del Señor en algunas generaciones. E lastimosamente tem dividido o povo de Deus na história da igreja em algumas gerações. Hubiera preferido compartir cualquier otro tema. Eu preferia compartilhar qualquer outro tema. Mas a veces el Señor nos dirige por su espíritu Mas às vezes o Senhor nos dirige através do seu Espírito a estudiar, a meditar y a enseñar ciertas cosas. a estudar, a meditar e a ensinar certas coisas. Vamos a leer otro pasaje, 1 Corintios 2, verso 6. Vamos ler outra passagem, 1 de Coríntios 2, verso 6. Porque a pesar de que existe esta realidad, Porque apesar de existir essa realidade esta dificultad, e essa dificuldade, la escritura a Escritura también nos estimula A Escritura também nos estimula a crecer en el conocimiento de la verdad. a crescer no conhecimento da verdade. Mira lo que dice Pablo ahí en 1 Corintios 2:6. Veja o que diz Paulo aqui em 1 Coríntios 2:6. Sin embargo, Todavia, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. falamos sabedoria entre aqueles que têm alcançado maturidade. O sea que Pablo a veces llegaba a algunos lugares
Isso quer dizer que às vezes Paulo chegou em alguns lugares y hablaba ciertos asuntos profundos, e falava a respeito de certos assuntos profundos, asuntos de sabiduría, assuntos relativos à sabedoria, como vamos a leer, asuntos de misterio. como vamos ler aqui, assuntos de mistérios. Dice, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, Sabedoria não deste século e nem dos príncipes deste século que perecem. mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Mas falamos sabedoria de Deus em mistério. O sea que hay una sabiduría, una revelación de Dios que Dios tenía oculta. Ou seja, existe uma sabedoria, uma revelação de Deus que Deus tinha oculto. Dice, la sabiduría oculta. Diz a sabedoria oculta. Pero mire la siguiente parte del versículo. Mas veja a seguinte parte do versículo. La cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. A qual Deus predestinou antes dos séculos para a nossa glória. O sea que esa sabiduría oculta en misterio, Ou seja, que essa sabedoria que estava oculta em mistério, a veces difícil de entender para algunos, às vezes difícil de entender para alguns, Pablo dice que esa es nuestra gloria. Paulo diz que esta é a nossa glória. Eso que es misterio para algunos, Isso que significa mistério para alguns, eso que es confusión para algunos, isso que torna confusão para alguns, era la revelación que estaba en el corazón del Padre para nosotros. era a revelação que estava no coração do Pai para nós. Ahí en el verso 10 dice, No verso 10 vai dizer: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, Porque el Espíritu todo lo escudriña, porque o Espírito tudo esquadrinha, aún lo profundo de Dios. ainda as profundezas de Deus. Entonces, por un lado, vemos que hay ciertas cosas difíciles, Então, por um lado, nós vemos que existem certas coisas que são difíceis, mas por otro lado, Pablo nos dice que hay una sabiduría que es para nosotros. mas por outro lado, Paulo nos fala que existe uma sabedoria que é para nós. Una sabiduría que entra a lo profundo del ser de nuestro Dios. Uma sabedoria que entra ou adentra no profundo do ser do nosso Deus. Una sabiduría a la cual solo tienen acceso los que tienen el Espíritu. Uma sabedoria a qual só tem acesso aqueles que têm o Espírito. Más adelante en el verso 13 Mais adiante, no verso 13, dice, diz: lo cual también hablamos. a qual também nós O falamos. sea, no solo quedamos en un asunto de entender y conocer la profundidad de Dios, sino que también somos llamados a hablar esta sabiduría. Então, note que não é só uma questão de nós conhecermos essa sabedoria, mas também de falarmos a respeito dela. A tal punto que la Escritura dice que los ángeles aprenden desde el púlpito de la iglesia. A tal ponto que a Escritura se refere que os anjos aprendem desde o púlpito da igreja. Dice, Diz: no con palabras enseñadas por sabiduría humana. não com palavras ensinadas por sabedoria humana. O sea que lo que vamos a hablar no vamos a apelar a ciertos hombres, a cierta historia, Ou seja, que aquilo que nós vamos falar, não vamos apelar a certos homens ou a certas a histórias, cierta escuela teológica, a certa escola teológica, sino a qué? senão ao quê? Sino con las que enseña el Espíritu. Senão com aquelas palavras que ensina o Espírito. ¿Cuáles son las palabras o cuál es el instrumento o el arma del Espíritu? Quais são as palavras ou o instrumento ou a arma do Espírito? Efesios 6. Efésios 6. La palabra de Dios. A palavra de Deus. Totalmente inspirada por el Espíritu Santo. Totalmente, a palavra de Deus totalmente inspirada pelo Espírito Santo. Ahora mire lo que dice Pablo. Agora veja o que Paulo fala. Acomodando lo espiritual Acomodando coisas espirituais a lo espiritual. a coisas espirituais. Entonces, hay una sabiduría Então existe uma que sabedoria proviene de Dios, que provém de Deus, que nos ha sido dada por el Espíritu, que tem nos sido dada pelo Espírito que está escrita e que está escrita. y que nuestro trabajo, E o nosso trabalho, procurando la dirección del Espíritu,
procurando a direção do Espírito, es acomodar el asunto, é acomodar este assunto, no a nuestro parecer, não ao nosso parecer, sino al Espíritu, senão ao Espírito, a lo que ha dicho el Espíritu. ao que falou o Espírito. Ahora, el tema que voy a compartir con los hermanos Agora, o tema que eu vou compartilhar com os irmãos es el endurecimiento, é o endurecimento, que hace parte de unos pasajes o se encuentra en algunos pasajes, que faz parte ou se encontra em algumas passagens, especialmente Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11, especialmente Romanos 9, 10 e 11, donde se nos habla de predestinación, onde nos fala sobre predestinação, elección, eleição, soberanía de Dios. soberania de Deus. Y como tal vez usted sabe, existen escuelas de interpretación en relación a estos asuntos. E como vocês sabem, talvez existem escolas de interpretação a respeito desses assuntos. Calvinismo, Calvinismo, arminianismo. arminianismo. No sé si los hermanos están un poco apercibidos de esa situación. Não sei se os irmãos estão apercebidos a respeito dessa situação. Yo no quiero tomar ninguna postura, E eu não quero tomar nenhuma postura. simplemente quiero hablar del asunto del endurecimiento, pero él se encuentra en medio de estos pasajes que a veces son difíciles de entender. Eu simplesmente quero falar a respeito do endurecimento, porém, ele se encontra no meio dessas passagens que Paulo cita que são difíceis de entender. Entonces vamos a ir al libro de Romanos, Então vamos ao livro de Romanos, capítulo 11. capítulo 11. Vamos a estudiar un poco estos asuntos y Vamos. el Señor nos ayude. Vamos estudar um pouco esses assuntos, mas pedindo que o Senhor nos ajude. Ahí en el verso 33, como que Pablo viene desarrollando la idea en el libro, Aí no verso 33, como Paulo vem desenvolvendo a ideia do livro, y yo me imagino a Pablo escribiendo, e eu imagino Paulo escrevendo, y llega un punto donde Pablo dice: e chega um ponto onde Paulo fala: oh profundidad de la riqueza. ó profundidade das riquezas. Pablo se da cuenta que está entrando a un asunto muy profundo. Paulo se dá conta nesse momento que ele está entrando em um assunto muito profundo. Cuán insondables son tus caminos. Quão insondáveis são os teus caminhos. Yo creo que Pablo no entendía plenamente lo que estaba escribiendo. E eu creio que Paulo não entendia plenamente o que estava escrevendo. Él llega y dice, como una expresión de asombro: E ele chega e diz como se fosse uma expressão de assombro: ¿quién entendió la mente del Señor? quem entendeu a mente do Senhor? ¿Quién fue su consejero? E quem foi o seu conselheiro? Entonces sería una osadía llegar a decir que nosotros mismos podemos entender esto plenamente. Então chega a ser uma ousadia dizer que em nós mesmos podemos entender isso plenamente. Estamos abiertos Estamos abertos a la corrección, à correção, a la edificación à edificação y a poder entender un poco más. e a poder entender um pouco mais. Porque aunque tal vez entendamos algo, Porque ainda que talvez nós possamos entender algo, como Pablo también dice, como Paulo também disse, tal vez no lo entendemos perfectamente. talvez nós não entendemos perfeitamente. Mas vamos a estudiar el asunto. Mas vamos estudar esse assunto. Ahí en el verso 25. Aí, no verso Romanos 11, 25. Yo creo que uno de los mayores problemas que tiene el estudio o la exégesis de estos pasajes, Eu creio que um dos maiores problemas que tem o estudo ou a gênese, a exegese dessas passagens, es que se desvinculan de toda la idea que Pablo viene desarrollando en el libro de Romanos. é que ela se desvincula de toda a ideia que Paulo vem desenvolvendo no livro de Romanos. Nosotros en la iglesia donde vivimos, Nós, na igreja onde vivemos, estudiamos el libro de Romanos hasta el capítulo 9. estudamos o livro de Romanos até o capítulo 9. Y desarrollando todo el libro, E desenvolvendo todo o livro, entender estos pasajes es mucho más sencillo. entender essas passagens, quando desenvolvemos todo o livro, é muito mais simples. Pero a pesar de eso, bueno, vamos a estudiar estos pasajes. Apesar disso, nós vamos tentar estudar essas passagens. Diz: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogante en cuanto a vosotros mismos.
Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério para que não sejais arrogantes em vós mesmos. que ha acontecido a Israel endurecimiento Que o endurecimento veio em parte sobre Israel, en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. em parte até que haja entrado a plenitude dos gentios. Entonces Pablo relaciona el endurecimiento en parte de los judíos Então Paulo relaciona o endurecimento de parte dos judeus como un misterio. como um mistério. Y esa es la idea que Pablo viene desarrollando. E essa é a ideia que Paulo vem Los desenvolvendo. judíos, Os judeus, los gentiles, os gentios, la elección, a eleição, la predestinación. a predestinação, Mas no es el tema que yo quiero compartir. mas esse não é o tema que eu quero Porque compartilhar. como vamos a ver en otros pasajes, Porque como nós vamos ver em outras passagens, existe un asunto de elección y predestinación. existe um assunto de eleição e predestinação. No solo en relación a los judíos y a los gentiles. Não somente em relação aos judeus e gentios. Ahora vamos a leer que existen vasos destinados para la ira y vasos destinados para la misericordia. Agora nós vamos ver que existem vasos destinados para a ira de um lado e vasos destinados para a misericórdia do Unos outro. escogidos para condenación y otros escogidos para salvación. Alguns escolhidos para Condenación. condenação e outros para salvação. Ahora, ¿qué es ese asunto? Porque esto realmente ha traído mucha discusión. Agora, o que é esse assunto? Porque isso realmente atraiu muita Y discussão. como dice Pablo, es un misterio. E como falou Paulo, é um mistério. Entonces vamos a leer esos pasajes que son tal vez difíciles de entender a primera vista. Então nós vamos ler essas passagens que podem ser difíceis de entender à primeira vista Y vamos a estudiarlos juntos. e vamos estudar juntos. Amén. Amém? Volvamos ahí un poquito a Romanos 9, Voltemos um pouco em Romanos 9, verso 10. verso 10. Dice, Diz: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, E não somente essa, mas que também Rebeca, quando concebeu de Isaac, nosso pai, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse, no por las obras, não pelas obras, sino por el que llama, mas senão por aquele que chama. se le dijo, el mayor servirá al menor. Foi dito a ela, o maior servirá ao menor. Como está escrito, Como está escrito: a Jacob amé, amei a Jacó mas a Esaú aborrecí. e odiei a Esaú. ¿Qué pues diremos? Que diremos, pois? ¿Que hay injusticia en Dios? Que existe injustiça em Deus? En ninguna manera. De nenhuma maneira. Ahora, Pablo viene diciéndonos Agora Paulo vem nos dizendo que para que el propósito de Dios se cumpliera, que para que o propósito de Deus pudesse se cumprir, Dios llama conforme a su propósito. Deus chama conforme ao seu propósito. Y antes que naciera Jacob y antes que naciera Esaú, E ainda antes que nascesse Jacó ou nascesse Esaú, Dios había dicho, amé a este, Deus havia dito amém a isto, a Jacob, a Jacó. mas aborrecí a Esaú. Desculpa, irmãos. Deus havia dito amei a Esaú, mas aborreci. No, amé a Amei a Jacob. Jacó, aborreci a Esaú. Ahora, dice Pablo, al estudiar esto, ¿podemos decir que Dios es injusto? Agora Paulo fala, ao estudar isso, nós podemos dizer que Deus é injusto? Escoge a unos Escolhe a uns y aborrece a otros. e aborrece a outros? Ahora, aquí entra el asunto del endurecimiento. Aqui entra então o assunto do endurecimento. Mira las palabras que le dice el Señor a Moisés que Pablo cita. Veja as palavras que disse o Senhor a Moisés que Paulo cita. Pues a Moisés dice, Pois a Moisés disse: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, Terei misericórdia de quem tiver misericórdia, y me compadeceré del que yo me compadezca. e me compadecerei de quem me compadecer. Así que no depende del que quiere, Assim que não depende de quem quer, ni del que corre, sino de Dios
que tiene misericordia. nem do que corre, mas de Deus que tem misericórdia. Ahora Pablo dice Agora Paulo diz que Dios tiene misericordia del que quiere, que Deus tem misericórdia daquele que que quer, no depende del que corre, que não depende do que corre, sino de quien Él se compadezca. senão daquele que ele se compadece. Ahora, si esta fuera la única porción que tuviéramos de las Escrituras, Agora, se essa fosse a única porção que nós tivéssemos das Escrituras, como a veces algunos hermanos dan a entender, como às vezes alguns irmãos dão a entender, la soberanía y la elección de Dios a soberania e a eleição de Deus es un asunto exclusivo de Dios. é um assunto exclusivo de Deus. Es un asunto donde la responsabilidad del hombre no tiene nada que ver. É um assunto onde a responsabilidade do homem não tem nada a ver. Mas como les decía, Mas como ele dizia, nosotros podríamos pensar eso nós poderíamos pensar isso si solo tuviéramos este pasaje. se nós tivéssemos somente essa passagem. Mas Pablo dice Mas Paulo fala que debemos acomodar lo espiritual. que nós devemos acomodar ao O espiritual. sea que debemos coger aquellos muchos pasajes que el Espíritu ha hablado, Que nós devemos pegar aquelas muitas passagens as quais o Espírito tem falado, juntarlos juntar essas para tener passagens toda la evidencia para ter toda a evidência de la verdad. da verdade. Amén. Amém? La suma de tu palabra A suma da tua palavra es verdad. é verdade. Sigue diciendo, quiero que lo leamos para ir a otros pasajes. Segue dizendo, eu quero que leiamos para irmos depois a outras passagens. Porque la Escritura dice a Faraón, Porque a Escritura diz a Faraó, para esto mismo te he levantado, para isso mesmo te levantei, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. para demonstrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Ahora viene el tema que vamos a tratar. Agora vem o tema que nós vamos tratar. De manera que de quien quiere, De modo que de quem quer, tiene misericordia. tem misericórdia. Y al que quiere endurecer, E aquele que quer endurecer, endurece. endurece. Y ahí viene la pregunta, parece que Pablo se anticipa a la pregunta que hay en nuestro corazón. E aí vem a pergunta, até parece que Paulo se antecipa a pergunta que vem em nosso coração. Pero me dirás, Porém me dirás, ¿por qué inculpa? por que se queixa ele ainda? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Porque quem tem resistido à sua vontade? O sea, si el asunto es un asunto exclusivo de Dios, Ou seja, se o assunto do endurecimento é um assunto exclusivo de Deus, ¿por qué Dios inculpa? por que alguém se queixa? ¿Por qué Dios inculpa? Por que Deus atribui culpa? ¿Por qué Dios juzga? Porque Deus julga, Como dice Pablo anteriormente, como disse Paulo anteriormente. ¿acaso Dios es injusto? Por acaso Deus é injusto? Eu Não não- há injustiça em Deus? Yo no conozco un cristiano que haya leído Romanos 9 Eu não conheço nenhum cristão que tenha lido Romanos 9 y lo haya entendido a la primera. e tenha entendido na primeira vez que leu. Pasaje difícil, ¿cierto, hermanos? Passagem difícil, irmão, certo? Ahora vamos a estudiar un poco el asunto del endurecimiento. Agora vamos estudar pouco o assunto Como, do le- endurecimento. como les decía, vamos a ir a otras escrituras para que las mismas escrituras vayan hablando a nuestros corazones. Como eu dizia, vamos às escrituras para que essas outras escrituras possam falar ao nosso coração. Pablo cita la historia de Moisés Paulo cita a história de Moisés y la historia de Faraón. e a história de Faraó. Cómo Dios levantó a Faraón para engrandecer su nombre. Como Deus levantou a Faraó para engrandecer o seu nome. Cómo Dios endureció a Faraón. Como Deus endureceu a Faraó. Y esa es la base de la interpretación que está haciendo Pablo. E essa é a base da interpretação que Paulo está fazendo. Ahora vamos a ir al libro de Éxodo Agora vamos ao livro de Êxodo y vamos a ver qué nos dice el libro de Éxodo e vamos ver o que nos diz o livro de Êxodo. y vamos a entender el asunto del endurecimiento. E vamos entender o assunto do endurecimento. Porque cuando comenzamos a entender el asunto del endurecimiento, comenzamos a encontrar todas las piezas para entender ese negocio de la elección, de la predestinación, Porque quando nós vamos a unir todas las piezas, quando nós vamos unindo todas as peças,
gracias a lo que la Escritura nos dice del endurecimiento, graças ao que a Escritura nos disse a respeito do endurecimento, comenzamos a entender qué es eso de la elección, de la predestinación. começamos a entender o que é esse assunto da eleição e da predestinação. Éxodo 10, Êxodo 10, verso 20, verso 20. es el pasaje que Pablo nos cita. É a passagem que Paulo está citando. Ahora, dice, Agora diz: pero Jehová endureció el corazón de Faraón. porém Jeová endureceu o coração de Faraó. Este es el pasaje que Pablo cita. El Señor endurece al que quiere. Essa é a passagem que Paulo está citando lá no Novo Testamento. O Senhor endurece ao que quer. Hermano, es una verdad en las Escrituras Irmãos, é uma verdade nas lo Escrituras. que dice Romanos 9. O que diz Romanos 9. Dios endurece. Deus endurece. Dios elige unos para salvación. Deus escolhe alguns para a salvação. Dios elige unos para condenación. Deus escolhe alguns para a condenação. Ahora, el punto más difícil de entender Agora, o ponto mais difícil de entender para algunos para alguns es el cómo. é como Deus Porque faz Pablo isso. nos dice qué hace Dios. Porque Paulo nos falou o que Deus faz. Romanos nos explica Dios qué hace, no solo en el caso de Faraón, sino en el caso de todos los hombres. Romanos nos explica o Deus que faz não somente no caso de Faraó, mas no caso de todos os homens. La pregunta es cómo. A pergunta é como Deus faz. Y ahora nosotros vamos a comenzar a leer una serie de pasajes E agora nós vamos começar a ler uma série de que passagens nos muestran el cómo. que mostram a nós como Deus Y vamos faz. a darnos cuenta que el endurecimiento E nós vamos nos dar conta que o endurecimento es de esas verdades en las Escrituras é uma dessas verdades das Escrituras que tiene dos caras. que tem duas faces. Algunos hermanos hablan de verdades siameses. Alguns irmãos falam de verdades siamesas. Por ejemplo, cuando hablamos de la doctrina de Cristo, Por exemplo, quando nós falamos da doutrina de Cristo, decimos que Él es verdadero Dios, dizemos que Ele é o verdadeiro Deus, una cara, uma face, pero también decimos que Él es verdadero hombre, porém também dizemos que Ele é verdadeiro homem. una verdad Uma verdade con dos caras, com duas faces. ambas ciertas, Ambas estão y que las certas Escrituras reconcilian. e que as Escrituras aproximam. A veces para algunos eso es difícil de entender, Às vezes, para alguns, isso é difícil de pero entender. así está en las Escrituras. Porém, assim está nas Escrituras. Lo mismo pasa con el endurecimiento. O mesmo acontece com o endurecimento. Hay una cara que nos muestra la epístola de Romanos 9, Existe uma face onde é revelada na Epístola de Romanos 9, donde Dios endurece, aonde Deus endurece, pero también hay otra cara que nos muestran otros pasajes, aún la misma epístola a Romanos. porém existe uma outra face onde Deus mostra uma outra verdade, ainda na Epístola de Romanos, Que ese endurecimiento de Dios que esse endurecimento de Deus es resultado, é resultado, es fruto, é fruto, es la respuesta é a resposta, a la responsabilidad del hombre a responsabilidade do homem y al endurecimiento del hombre. e ao endurecimento do homem. Vamos a verlo en este pasaje para que usted lo entienda claramente. Vamos ver essa passagem para que você possa entender claramente. Vuelvo a unos pasajes. Éxodo 8, verso 15. Volte um pouquinho, Êxodo 8, verso 15. Dios va a sacar a Israel, su pueblo, de Egipto. Deus vai tirar o seu povo, Israel, do Egito. Y él habla para Faraón. E ele fala para Faraó. Pero Faraón Porém, Faraó no quiere dejar ir al pueblo. não quer deixar o povo ir. Y Dios le dice a Moisés, E Deus diz a Moisés, no te va a dejar salir. ele não vai te deixar sair. Ahora, comienzan una serie de plagas. Começa uma série de pragas. Y en las primeras plagas E nas primeiras pragas, nos encontramos una frase muy interesante. nós podemos encontrar uma frase muito interessante. Mira lo que dice, por ejemplo, la plaga de las ranas ahí en el verso 15. Veja o que diz, por exemplo, a praga das rãs aí no verso 15. Dios envía las ranas. Deus envia as rãs. Faraón pide a Moisés que quiten las ranas. Faraó pede a Moisés que tire as rãs. Viene el reposo. Vem o repouso, Pero mira lo que sucedió. mas veja o que aconteceu. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo. Vendo Faraó que haviam lhe dado descanso ou repouso, Mira esta frase. veja essa frase.
endureció su corazón. Endureceu o seu coração. Ahora, Agora, aquí ya no nos dice que Dios lo endureció. aqui já não está nos falando que Deus endureceu. Más adelante lo va a decir. Mais adiante vai dizer. Aquí nos dice que Faraón, al ver las maravillas de Dios, Aqui diz que Faraó, ao ver as maravilhas el de Deus, juicio de o Dios, juízo de Deus, él mismo, ele mesmo, en su corazón, no seu coração, se endureció se endureceu a lo que Dios estaba haciendo. aquilo que Deus estava fazendo. Esa frase no está de más ahí, hermano. Essa frase não está por acaso aí. Ahora, es una frase que se encuentra en las primeras 4 o 5 plagas. É uma frase que se encontra nas primeiras 4 ou 5 pragas. Faraón se endureció. Faraó se endureceu. Faraón se endureció. Faraó se endureceu. Faraón se endureció. Por ejemplo, mira ahí el verso 19. Por exemplo, você pode ver no verso 19. Dice, entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Então os feiticeiros ou magos disseram a Faraó: dedo de Deus é isso. Mas el corazón de Faraón Porém o coração de Faraó se se endureció endureceu y no los escuchó. e não escutou a eles. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Esto no es solo un asunto de doctrinas profundas de la Biblia. Agora, por que é importante entender isso? São assuntos de doutrinas profundas da Bíblia. Porque estos asuntos tienen que ver con el carácter de Dios. Porque esses assuntos têm relação com o caráter de Deus. Nosotros a veces podemos tener ciertas posturas teológicas Nós podemos, às vezes, ter certas posturas teológicas, queriendo engrandecer, por ejemplo, la soberanía de Dios, querendo até engrandecer a soberania de Deus. pero damos la imagen que el Dios de la Biblia Porém, mostramos uma imagem que o Deus da Bíblia es un Dios injusto, é um Deus injusto, que salva a unos porque quiere que salva alguns porque Ele y que quer condena a otros porque también quiere. e que condena outros porque Ele também quer. Como si Dios hiciera acepción de personas. Como se Deus fizesse acepção de pessoas, ¿Qué es lo que dice Romanos 2? que é o que diz Romanos 2. ¿Acaso Dios hace acepción de personas? Acaso Deus faz acepção de pessoas? ¿Acaso el juez justo de la tierra Por acaso o justo juiz da terra hará algo arbitrario? fará alguma coisa que seja arbitrária? ¿Condenará a los hombres porque Él quiere? Condenará os homens porque Ele quer? ¿Acaso Dios es responsable de la necedad de Faraón? Acaso Deus é responsável pela insensatez de Faraó? No solo de Faraón, ¿acaso es Dios responsable por la dureza y la maldad que hay en los hombres? Não somente de Faraó, por um acaso Deus é responsável pela dureza de coração e maldade que existe nos homens? Cuando dice la Biblia Quando a Bíblia diz que en Dios que em Deus no hay tinieblas, não há trevas, no hay maldad, não existe maldade, que Él no tienta a nadie. que Ele não tenta O sea, que ninguém. Él no dirige a nadie al pecado, a la maldad y a la dureza. Ou seja, que Ele não leva ninguém ao pecado, à maldade e à dureza. Verso 32. Verso 32. Plaga de las moscas. A praga das moscas. Mas Faraón Mas Faraó endureció aún esta vez su corazón. endureceu ainda esta vez o seu coração. Ver capítulo 9, verso 7. Plaga del ganado. Capítulo 9, verso 7. Entonces Faraón envió y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. E Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morrera nenhum. Mas el corazón de Faraón se endureció. Mas o coração de Faraó se endureceu. Hasta aquí, Até aqui, 4 pasajes 4 en passagens el libro de Éxodo, no livro de Êxodo, donde nos muestra una cara de la verdad. onde nos mostra uma face da verdade. Una y otra y otra y otra vez, Uma e outra vez, Faraón se endureció ante los prodigios y las maravillas de Dios. Faraó se endureceu diante dos prodígios e das maravilhas de Deus. Ahora,
Agora, la quinta vez que aparece la palabra endurecimiento na quinta vez que aparece a palavra endurecimento, en este pasaje nessa passagem, es en la quinta plaga, é na quinta praga, que es la plaga de las úlceras. que é a praga das úlceras. Y ahora dice así, véalo ahí en el verso 12, en Éxodo 9, verso 12. Agora diz assim, veja aí em Êxodo 9, verso 12. Dice, Diz, pero Jehová endureció porém Jeová endureceu el corazón de Faraón. o coração de Faraó. Ahora se nos muestra el otro aspecto de la verdad. Agora é nos mostrado um outro aspecto El da verdade. aspecto que resalta Romanos. O aspecto que é ressaltado em Romanos. Dios endurece al que quiere. Deus endurece aquele que quer. ¿Pero por qué? Porém, por quê? ¿O cómo? Ou como? Y un día como que a veces una imagen nos sirve más que palabras. Eu um dia pensei que uma imagem nos serve mais do que palavras. Piense que aquí hay un abismo. Pense você que aqui existe um Aquí abismo. está Faraón. E aqui está Faraó. Dios habla para Faraón Deus fala para Faraó. y Faraón se endurece. E Faraó se endurece. Dios vuelve a hablar para Faraón Deus volta a falar para Faraó. y Faraón se E endurece. Faraó se endurece. Dios vuelve a hablar para Faraón Deus volta a falar. y Faraón se endurece. E ele se endurece. Una vez más Dios vuelve a hablar a Faraón. E ainda uma vez mais Deus volta a falar para Faraó. Faraón se endurece. Faraó se endurece. Dios vuelve a hablar una vez más a Faraón. E Deus volta a falar mais uma vez. Y Dios E Deus lo endurece. endurece a ele. ¿Saben qué es el endurecimiento de Dios, hermano? Vocês sabem o que é o endurecimento de Deus, irmão? Cuando Dios entrega a un hombre Quando Deus entrega um homem a su rebeldía y obstinación. a sua própria rebeldia e obstinação. Y el endurecimiento de Dios E o endurecimento de Deus es un juicio al pecado y a la rebelión del hombre que obstinadamente, é um juízo ao pecado e à rebelião de um homem que obstinadamente, una y otra vez se resiste uma e outra vez resiste a la voz de Dios. à voz de Deus. Entonces, como Faraón se endureció Assim como o Faraó se endureceu 1, 2, 3, 4 veces, 1, 2, 3, 4 vezes, el juicio de Dios o juízo de Deus fue entregarlo foi entregar-lhe a su endurecimiento. ao seu próprio endurecimento. Ahora yo les vuelvo a preguntar lo que decía Pablo. Agora eu volto a perguntar para vocês o que Paulo dizia. ¿Acaso es Dios injusto? Por um acaso Deus é injusto? ¿Será que Dios fue injusto con Faraón? Será que Deus foi injusto com Faraó? Después de 1, 2, 3, varias oportunidades. Depois de 1, 2, 3, várias oportunidades. ¿Acaso es responsabilidad de Dios la condenación de Faraón? Acaso é responsabilidade de Deus a condenação de Faraó? ¿Acaso Dios no quiere Por um acaso Deus não quer que el impío se arrepienta? que o ímpio se arrependa? ¿Que los hombres sean salvos? Que os homens sejam salvos? ¿Por qué hay hombres que van a ser condenados? Por que existem homens que vão ser condenados? Porque fueron elegidos para las ira. Porque foram escolhidos para a ira. Porque Dios 1, 2, 3, muchas veces, Porque Deus 1, 2, 3 ou muitas vezes hablando, falando, no solo hablando, não somente falando, enviando a su Hijo, enviando o seu filho, que hizo maravillas, que fez maravilhas, que hizo prodigios, que fez que prodígios, enseñó la palabra, que ensinou a palavra, que resucitó de los muertos, que ressuscitou dentre os mortos. ahora manda Agora manda que todos se arrepientan. e que todos se arrependam. No es responsabilidad de Dios, hermano. Não é responsabilidade de Deus, irmãos. Todo lo que Dios tenía que hacer para salvarnos, Tudo aquilo que Deus tinha que fazer para salvá-los, lo hizo en Cristo. Ele fez em Cristo. Cuando el hombre se condena, Quando o homem se condena, es por causa é por causa de su endurecimiento. do seu endurecimento. Claro, Dios endurece, Claro, Deus endurece. pero es una respuesta, Porém, é uma resposta. es un pago
É um pagamento, es un juicio é um juízo a la obstinación del hombre. a respeito da obstinação. Vamos do a leer homem. este lenguaje que estamos usando en la misma epístola a los Romanos. Romanos 1. Vamos ler essa mesma linguagem que estamos falando em Romanos. Na epístola de Romanos, Romanos 1. Por eso yo les decía, hermanos, que si usted lee Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3, Por isso eu dizia, irmãos, que se você ler Romanos 1, 2 e 3, cuando usted llegue a Romanos 9 no se va a confundir mucho. quando você chega em Romanos 9, você vai se confundir. Não. Não vai se confundir muito. No va. Ahora, mira lo que dice aquí este pasaje. Agora veja o que diz essa passagem. Verso 21. Verso 21. Ya no es el asunto de Faraón, Já não é mais o assunto de Faraó. un asunto de los hombres en general. Um assunto dos homens em geral. Dice, pues habiendo conocido a Dios. Diz, pois tendo conhecido a Deus. Porque Pablo viene desarrollando la idea que hay una revelación de Dios a través de la creación. Porque Paulo vem desenvolvendo essa ideia que há uma revelação de Deus através da criação. Los cielos, la tierra, Os céus, a terra todo lo que hay e tudo o que há. es la expresión de un ser divino, É a expressão de um ser divino, inteligente, inteligente, creador, criador, sustentador, que sustenta todas las cosas. todas as De coisas. tal manera que nadie podría decir, De tal maneira que ninguém podia y pode los dizer. que lo han dicho en un ataque de necedad y de obstinación, E aqueles que têm falado num ataque de insensatez e obstinação, que Dios no existe. que Deus não existe. La creación muestra A criação mostra que hay un creador. que existe um Criador. ¿Mm? Y dice Pablo, E diz Paulo, pues habiendo conocido a Dios, pois havendo conhecido a Deus, no le glorificaron como a Dios, não o glorificaram como Deus, ni le dieron gracias, e nem lhe deram graças, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su corazón fue entenebrecido. antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. O sea que ellos al ver la creación, Ou seja, que eles ao verem a criação, en vez de adorar a Dios y de darle gracias, ao invés de adorar a Deus e dar graças a Deus, se entregaron a una serie de relacionamientos vanos y llenos de tinieblas. se entregaram a uma série de relacionamentos vãos e cheios de trevas. Ahora, esa fue la actitud del hombre pagano antiguo. Agora, essa foi a atitude do homem pagão antigo. Comenzaron a adorar imágenes, Começaram a adorar imagens, bestias, bestas, reptiles. répteis, Comenzaron a adorarse a ellos mismos como dioses. começaram a se adorar a si mesmos como Deus. Y esa fue la necedad y la soberbia de estos hombres. E essa foi a insensatez e a soberba desses homens. Ahora, por causa de esto, Agora, por causa disso, Dios hace algo. Deus vai fazer algo. Usted no puede quitar esta palabra. Você não pode tirar essa palavra. Ahí en el verso 24. No verso 24. Por lo cual. O sea, hay una razón, Por isso, ou seja, há uma razão. hay una base Existe uma base por la cual Dios actúa de cierta manera. pela qual Deus atua de certo modo. Dice, por lo cual también Dios. Primero ellos. Diz, pelo qual também Deus, ou seja, primeiro a Ele. Ellos hicieron. Eles fizeram. Ellos cambiaron. Eles mudaram. Ellos se rebelaron. Eles se rebelaram. Ahora, por causa de eso, ahora Dios hace algo. Agora, por causa disso que eles fizeram, Deus faz algo. Dios también los entregó. Deus também os entregou. ¿Qué es el endurecimiento del hombre? O que é, ou o que significa o endurecimento do homem? Cuando Dios le dice al hombre, Quando Deus diz ao homem, quiere pecar, você quer pecar, quiere carne, quer carne, quiere mundo, quer mundo, quiere ídolos. quer ídolos, Yo no quiero. eu não quero. Arrepiéntase. Arrependa-se. No, yo quiero carne, yo quiero mundo, yo quiero ídolos. Eu quero carne, mundo e ídolos. Yo quiero pecado. Eu quero o pecado. No, arrepiéntase. Não, se arrependa. No, es que yo quiero carne. Não, mas é que eu quero carne. Yo quiero mundo. Eu quero mundo. Yo quiero ídolos. Eu quero ídolos. Dios por tercera, cuarta vez. No, arrepiéntase. Deus, por uma terceira ou quarta vez, te chama ao arrependimento.
No, yo quiero carne. Não, eu quero carne. Yo quiero pecado. Eu quero pecado. Yo quiero mundo. Eu quero mundo. Usted quiere carne. Você quer carne. Usted quiere pecado. Quer pecado. Usted quiere ídolos. Quer ídolos. Vaya. Pode ir. Vai. ¿Sí está entendiendo? Dios entrega a las personas Deus entrega às pessoas a lo que quieren. aquilo que elas querem. Porque aunque Dios ama al hombre, Porque ainda que Deus ama o homem, Dios hizo y siempre ha hecho Deus fez e sempre tem feito responsable al hombre. o homem como responsável. Llega un punto Chega um ponto con los hermanos de la iglesia, com os irmãos da igreja, con nuestros hijos, com os nossos filhos, con las personas del mundo, com as pessoas do mundo, donde se insiste aonde nós insistimos, una, uma, dos, duas, tres, três, cuatro. quatro. Pero llega un punto donde la escritura dice, Porém, chega um ponto onde a Escritura diz: no contenderá para siempre. não contenderá para sempre. Y como un juicio, E como um juízo, Dios deja a las personas en su necedad. Deus entrega as pessoas à sua própria insensatez. Entonces el endurecimiento de Dios Então, o endurecimento de Deus es un juicio é um juízo a la responsabilidad a respeito da responsabilidade del hombre. do homem. Nosotros, aún como cristianos, hermanos, Nós, ainda como cristãos, no debemos tentar a Dios. não devemos tentar a Deus. Yo he visto cosas terribles. Eu tenho visto coisas terríveis. Hermana, Irmã, ese hombre del mundo no te conviene. esse homem do mundo não convém a você. Yo quiero carne, yo quiero carne. E eu quero carne, eu quero carne. Hermana, ese hombre no te conviene. Irmã, esse homem não te convém. Hermano, es que yo quiero carne. Irmão, é que eu quero carne. Hermana, ese hombre no te conviene. Irmã, esse homem não convém a você. Hasta a veces como con lágrimas y con dolor en el corazón, que no te conviene. Às vezes até com lágrima e dor no coração falamos que não convém. Hermano, yo quiero carne. Irmão, eu quero carne. Y usted comienza a darse cuenta E você começa então a se dar conta que hasta Dios le permite comer carne, que até Deus permite que coma carne. hasta que le salga por las narices. Até que saia pelos narizes. Quiere carne. Quer carne? Lo más terrible O mais terrível, que cuando las personas comienzan a vivir las consecuencias de lo que hacen, o mais terrível é que quando as pessoas começam a viver as consequências daquilo que fazem, ¿por qué Dios? se perguntam: Deus, por quê? ¿Por qué esto me pasa a mí? Por que isso está acontecendo comigo? ¿Por qué lo permites? Por que Deus permite? ¿Usted ha visto eso? Você tem visto isso? Yo he visto mucho eso. Eu tenho visto muito isso. Si usted quiere carne Se você quer carne y sigue pidiendo carne, e segue pedindo carne, hasta Dios le da carne. até Deus vai te dar carne. Dios no tienta a nadie. Deus não tenta ninguém. Cuando Dios entrega a una persona Quando Deus entrega uma pessoa a su pecado, ao seu pecado, a su deseo, aos seus desejos, a lo que Él ama, aquilo que ele ama, es un juicio. é um juízo. ¿Ustedes se acuerdan del profeta Balaam? Vocês se lembram do profeta Balaão? Vienen los invitados de Balaam, Vêm os convidados de Balaque, ve a profetizar, a maldecir al pueblo. vêm profetizar e maldizer o povo. Balaam ora a Dios. Balaão ora a Deus: Señor, voy. Senhor, eu vou. El Señor le dice, no vayas. O Senhor fala para ele que não deve ir. Él responde a los invitados, E ele responde aos convidados: Dios no me deja ir. Deus não me deixa Mas usted ir. nota un tono de niño haciendo un berrinche. Mas você percebe um tom de uma criança fazendo uma Dios pirraça. no me dejó ir. Uma pirraça. Deus não me deixou ir. Ay, los invitados dicen, E aí os convidados falam: Balak tiene más bendiciones, más dinero para que vos se vaya. Balaque tem mais bênçãos, tem mais dinheiro para que você possa ir. Balaam vuelve a la presencia de Dios. Balaão
vuelve a la presencia de Dios. volta à presença de Deus. Señor, déjame ir. Senhor, deixa-me ir. Quiere ir. O que o Senhor diz para ele? Quiere ir. Quer ir. Ve. Vai. Pues, ¿sabe qué le esperaba en el camino, hermano? Sabe o que esperava ele no caminho, irmão? Un ángel para matarlo. Anjo que ia lhe matar. ¿Quiere ir? Quer ir? Es tan el asunto, hermanos, Esse assunto, irmão, é tão que hasta a veces una burra lo entiende que às vezes até um burro, um animal entende y no lo entiende el profeta. e o profeta não entendeu. Hermano, este asunto del endurecimiento no es tan complejo. Irmão, esse assunto do endurecimento não é tão complexo. ¿No? ¿Cierto? Certo, irmãos? Hay una soberanía de Dios. Existe uma soberania de Deus. Dios es soberano Deus é soberano. y Él elige, E Ele escolhe. mas eso no quita la responsabilidad. Mas isso não tira a responsabilidade do homem. Hay un misterio envuelto allí. Existe um mistério envolvido nisso. Vamos a leer otro pasaje como para asegurar lo que venimos diciendo. Olhem uma outra passagem para corroborar o que nós estamos dizendo. Segunda de Pedro 2, verso 12. 2 de Pedro 2, verso 12. Dice: Diz: pero estos hablando mal de cosas que ni entienden. Mas estes falando mal de coisas que não entendem. Pedro está hablando de los falsos maestros, de los falsos profetas. Pedro está falando dos falsos mestres e dos falsos profetas. Como animales irracionales, Como animais irracionais, para presa y destrucción, para presa e destruição. perecerán. Perecerão. Mira esta frase: Veja bem essa frase. en su propia perdición. Em sua própria perdição. O sea que la perdición de cada hombre Ou seja que a perdição de cada homem es su propio negocio. é o seu próprio negócio, o seu próprio interesse. Hermano, no va a haber ni una sola alma Irmão, não haverá nenhuma só alma en la condenación, na condenação, en las llamas de fuego, nas chamas do fogo, en la eternidad, na eternidade, que pueda decir: que possa dizer: el asunto fue Dios. o assunto foi de Deus. Yo podría decir Eu poderia dizer que el calvinismo no existirá en el lago de fuego, hermano. que o calvinismo não existirá no lago de fogo. Porque ¿sabe que se va a cantar en el lago de fuego como en los cielos? Por quê? Porque ¿sabe que se va a loar en el lago de fuego como en los cielos? Porque sabe o que se vai louvar no lago de fogo como nos céus? Justos y verdaderos son tus juicios. Justos e verdadeiros são E os tus seus caminhos. juízos e os teus caminhos. Cuando las personas estén eternamente Quando as pessoas estiverem eternamente lamentándose, se lamentando, ellas van a reconocer que es un asunto justo. elas vão reconhecer que é um assunto justo. No fue un asunto arbitrario de Dios. Não se trata de um assunto arbitrário da parte de Deus. Su trono, dice la Escritura, O seu trono, diz as Escrituras, es un cetro és um cetro, De- é um cetro. de justicia y de equidad. Seu trono é um cetro de justiça e de equidade, diz as Escrituras. Dice ahí el pasaje: Disse aí a passagem. recibiendo. Recebendo, O sea, ¿qué es lo que reciben estos hombres? ou seja, o que esses homens recebem? El galardón O galardão de su injusticia. da sua injustiça. O sea que el lago de fuego por los siglos de los siglos Significa que o lago de fogo, pelos séculos dos séculos, es el galardón, é a recompensa, o es galardão, el pago é o pagamento de la injusticia de los hombres. da injustiça dos homens. ¿Sí lo está entendiendo, hermanos?
Vocês estão entendendo, irmãos? Mira lo que dice ahí, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Já que tem por prazer nos deleites cotidianos. Ahora, si usted lee este pasaje, Pedro está hablando de personas que están en la iglesia. Agora, se você ler essa passagem, você vai perceber que Pedro está falando de Porque, pessoas que estão na igreja. Mira lo que dice aquí, estos son inmundicias y manchas, quien aun mientras comen con vosotros, Esses são imundícias e manchas que ainda, enquanto comem convosco, se recrean en sus errores. se saciam em seus erros. Ahora, Se deleitam em seus erros. ¿qué es lo que está diciendo Pedro? Agora, o que está falando Pedro? Personas Pessoas que por una u otra razón que por uma ou outra razão, a veces están en el mismo ambiente de la iglesia, e às vezes elas estão no mesmo ambiente da igreja, tienen la oportunidad de escuchar la predicación de la iglesia, têm a oportunidade de escutar a pregação tienen da la igreja, oportunidad de tal vez tener un esposo o una esposa creyente, têm a oportunidade às vezes de ter um esposo ou uma tal esposa vez crente, han sido criados en familias cristianas, talvez tenham sido criados em famílias cristãs, toda la vida en la iglesia, toda a vida na igreja, y aún así e ainda assim viven cada día para sus pecados, vivem cada dia para os seus pecados, viven cada día para su rebeldía, vivem cada dia para a sua própria rebeldia, viven cada día para su necedad. vivem cada dia para a sua própria insensatez. Ciertamente no son creyentes, Certamente eles não são crentes. aunque están entre nosotros, Ainda que estão entre nós, comen con nosotros, comem conosco, no han nacido de nuevo. não têm ou não são nascidos de novo. Ahora mire la responsabilidad de una persona como esta. Agora veja a responsabilidade de uma pessoa desse tipo. Nosotros, donde nos reunimos, tenemos varios. Nós, aonde nos reunimos, temos vários. El esposo de la hermana, O esposo da irmã, la esposa del hermano, a esposa do irmão, los hijos del hermano. os filhos do irmão. Y yo a veces me pongo a pensar, E às vezes eu me coloco a pensar. imagínate una de estas personas Imagine você uma dessas pessoas que domingo tras domingo escuchó el mensaje. que domingo após domingo escutou a mensagem. Su esposa en la casa le hablaba, A sua esposa em casa falava com o sus ele. padres en la casa le hablaban. Ou seus pais em sua casa falavam com 2 ele. años, 5 años, 2 anos, 5 anos, 10 años. 10 anos. Cuando esa persona abra sus ojos en el lago de tormento Quando essa pessoa abriu seus olhos no lago de tormento y recuerde predicación tras predicación, e recorde ou lembre de pregação após pregação, llamado al arrepentimiento, os chamados ao arrependimento, la confrontación tal vez de los hermanos, a confrontação dos irmãos, talvez, y ella aún así e ela ainda assim se obstinó, se tornou obstinada, se endureció endureceu o coração y murió así. e morreu assim. Terrible, ¿no, hermanos? Terrível, não, irmãos? Cuánta responsabilidad. Quanta responsabilidade. No es un asunto de Dios, hermano. Não é um assunto de Deus, irmãos. Es un asunto que tiene una base muy clara en las Escrituras. É um assunto que tem uma base muito clara nas Escrituras. Volvamos allá a Romanos 9:19 para ir terminando. Vamos ler Romanos 9:19 para ir concluindo. Pero me dirás, Porém me dirás, ¿por qué pues sin culpa? por que atribui culpa? Ahora es muy cierto, hermano. Dios sin culpa Agora é Porque muito hay- certo, Deus atribui culpa porque hay una responsabilidad. porque existe uma responsabilidade. Ahora también es cierto Agora também é certo que a pesar de la obstinación de Faraón, que apesar da obstinação de Faraó, lo que Dios ha dicho, o que Deus tem dito, lo va a cumplir. Ele vai cumprir. Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Porque quem resistiu à sua vontade? Como dijo A.W. Tozer, Como disse Tozer, la voluntad de Dios a vontade de Deus es como un transatlántico que se ha propuesto pasar el Pacífico. é como um transatlântico que se propôs a passar todo o Pacífico. De pronto dentro del barco van a suceder muchas cosas.
certamente dentro do barco desse transatlântico virão acontecer muitas coisas. Mas si Dios dijo que el barco va a llegar ahí, Mas se Deus fala que o barco vai chegar lá, el barco va a llegar ahí. o barco vai chegar. La voluntad de Dios no hay quien la resista. A vontade de Deus não tem quem resista. Lo que pasa es cuando llegue el barco ahí, O que acontece é que quando o barco chegar lá, Dios va a estar en la puerta Deus vai estar na y porta va a llamar a cada uno e vai chamar a cada um y le va a pagar a cada uno e vai dar o pagamento a cada um, conforme lo que haya hecho, conforme aquilo que fez, sea bueno seja bom o sea malo. ou seja mal. Pero la voluntad de Dios llega donde Él dijo que debía llegar. Porém, a vontade de Deus chega até onde ele disse que deveria chegar. Dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Mas quem é tu, homem, para que com Deus repliques? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Dirá o vaso de barro, aquele que o formou, por que tens me feito assim? Ahora, según lo que viene diciendo, Agora, segundo o que vem dizendo, ¿será que Faraón le puede decir a Dios, será que Faraó pode dizer a Deus, Dios, ¿por qué me endureciste? Deus, por que me endureceu? No creo, ¿cierto? Eu não creio, certo? O podemos decir nosotros, Ou ainda podemos dizer nós, ¿por qué Dios endureció a Faraón? por que Deus endureceu a Faraó? No, Não, porque ya entendemos un poco más el asunto, ¿no? porque agora nós já entendemos um pouquinho mais do assunto. Dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Diz, ou não tem poder o oleiro para fazer do mesmo barro, da mesma massa, fazer um vaso para honra e outro para desonra? Y dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira E que direi se Deus, querendo mostrar a y sua ira hacer notorio su poder, e fazer notório o seu poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição? Ahora, como dice, como le hicieron una vez una pregunta a Spurgeon, creo que fue. Agora, como fizeram uma pergunta para Spurgeon, eu creio que foi. Una mujer le preguntó, Uma mulher perguntou a ele. yo no entiendo ese pasaje de por qué Dios Eu não entendo essa passagem de que por que Deus amó a Jacob amou a Jacó y aborreció a Esaú. e aborreceu a Esaú. Y él respondió, E ele respondeu, para mí no es difícil entender por qué aborreció a Esaú. para mim não é difícil entender por que ele aborreceu Esaú. Yo creo que hasta el momento para usted no es difícil entender por qué Dios aborreció a Faraón. Eu acho que até o momento não é difícil de você entender porque Deus aborreceu a Faraó. Ahora el misterio es por qué amó a Esaú. Agora o mistério é porque ele amou a Jacó. A Jacob. Porque si Dios condena a los hombres para la ira, Porque se Deus condena os homens para a ira, es porque es justo. é porque ele é justo. Porque el hombre es necio. Porque o homem é insensato, El né? hombre es rebelde. O homem é rebelde, Es obstinado. é obstinado. Ahora la pregunta es por qué. Amor. Ahora la pregunta es por qué Agora a pergunta é por quê escogió a otros para salvación. elegeu e escolheu outros para a salvação. Mas el asunto queda muy claro Mas o assunto fica muito claro si lo vemos a la luz del Evangelio. se vemos a luz do Evangelho. Mire lo que dice ahí Romanos 11, verso 5. Veja o que diz aí em Romanos 11, verso 5. Porque como dicen claramente algunos hermanos, Porque como falam claramente alguns irmãos, nosotros no nos podemos salvar. nós não podemos salvar-nos a nós mesmos. Estamos muertos. Estamos mortos. Un muerto no puede salvarse. Um morto não pode se salvar. Entonces, si la ecuación es por el pecado, por la obstinación, Então, se a equação é pelo pecado e obstinação, todos estaríamos en el mismo grupo. todos nós estaríamos no mesmo grupo. Ahora, ¿por qué le digo que es bueno verlo a la luz del Evangelio? Agora, por que eu falo que é bom ver a luz do Evangelho? Porque lo que hace la diferencia o lo que separa los vasos de ira y los vasos de salvación Porque aquilo que faz a diferença ou separação entre os vasos de ira e os vasos de salvação es que en medio é que no meio hay una cruz. existe uma cruz.
Porque no se trata del que quiere. Porque não se trata daquele que quer. Porque ninguno quiere. Porque ninguém quer. No se trata del que puede. Não se trata daquele que pode. Porque ninguno puede. Porque ninguém pode. Por eso Dios envió un Salvador. Por isso Deus enviou o Salvador. Para que los que se salven, Para que aqueles que se salvem, no es porque pueden, não é por causa do seu próprio poder, sino que fueron elegidos senão é porque foram eleitos en em Cristo. Cristo. ¿Usted lo está entendiendo, hermano? Você está entendendo, irmão? Mira que Pablo lo dice ahí. É o que Paulo fala aí. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente. Assim também, pois ainda nesse tempo tem permanecido um remanescente, Escogido. escolhido, eleito. ¿Pero por qué? Porém, por quê? Por gracia. Pela graça. ¿Sí lo entiende? Vamos a leer otros pasajes. Segunda de Timoteo 1, verso 9. 2 Timóteo 1, verso 9. Es claro que Jacob É claro que Jacó era necio, era insensato, era rebelde, era rebelde, era mentiroso, era mentiroso, era tramposo. era enganador. ¿Cómo Dios va a amar a Jacob? Como Deus vai amar Jacó? Decía Spurgeon que él no lo podía explicar. Spurgeon dizia que ele não podia explicar. Yo menos. E eu muito menos. Mas entiendo algo muy claro. Mas eu vejo algo muito claro. Jacob, Jacó, como Isaac, como Isaac, como Abraham, como Abraão, estaban bajo una simiente estavam debaixo de uma semente, de donde vendría de donde venía una promesa da onde vinha uma promessa de un Salvador. de um Salvador. Y Jacob, ¿sabe qué decía? E Jacó sabe o que falava? Yo quiero la bendición Eu quero a bênção de la primogenitura, da primogenitura, que era una bendición ligada que era uma bênção ligada al Salvador. ao Salvador. Cambio Esaú, Ao passo que Esaú, aunque era el primogénito, ainda que ele era o primogênito, no me interesa. não me interessa. Yo quiero el plato de lentejas. Eu quero um prato de lentilhas. Y por un plato de lentejas E por um prato de lentilhas, menospreció ele menosprezou la primogenitura. o direito de primogenitura. ¿Cuántas personas Quantas pessoas, por las lentejas pelas lentilhas de este mundo, deste mundo, por el pecado, pelo pecado, por la borrachera, pela bebedice, por el adulterio, pelo adultério, por la homosexualidad, pelo homossexualismo, por las drogas, pelas drogas, menosprecian menosprezam la salvación a salvação que viene por el descendiente que vem pelo descendente de Abraham, de Abraão, de David, de Davi, nuestro Señor. nosso Senhor. Ahora usted entiende por qué Dios amó a Jacob. Agora você entende por que Deus amou a Jacó. Porque Jacob creyó en las promesas. Porque Jacó creu nas promessas, Se aferró a las promesas. se aferrou às promessas. Y Jacob es una figura E Jacó é uma figura de aquellos que oyen el Evangelio, daqueles que ouvem o Evangelho, que aunque eran engañadores, que ainda que eram enganadores, creen en el Evangelio. creem no Evangelho. Hermanos, no podemos quitar Irmãos, não podemos tirar de doctrinas como la elección, das doutrinas como da eleição, la predestinación, da predestinação, el Evangelio. do Evangelho. El Evangelio está ahí incrustado. O Evangelho está incrustado, está ligado intimamente. Dice 2 de Timoteo 1:9. Diz 2 Timóteo 1:9. Quien nos salvó, Aquele que nos salvou. no podíamos, pero Él nos salvó. Nós não podíamos, porém Ele nos salvou. No buscábamos, Nós não estávamos buscando, pero Él nos llamó. mas Ele nos chamou. Con llamamiento santo. Com um chamamento santo. Por eso Pablo allí en Romanos dice, no porque corrieran o no porque hicieran. Por isso que Paulo disse ali em Romanos, não porque corrêssemos ou porque quiséssemos. Porque no es conforme a nuestras obras, Porque não é em conformidade com as nossas obras, sino según el propósito suyo, senão segundo o seu propósito,
Porque para que el propósito que se cumpliera, decía Pablo. Para que o propósito que se cumprisse, dizia Paulo. Y la gracia que nos es dada E a graça que nos é dada en Cristo Jesús, em Cristo Jesus, antes de la fundación de los tiempos. antes da fundação do mundo. Ahora es cierto Agora é certo que el asunto de la salvación nuestra que o assunto da nossa salvação no se vino a gestar não veio a ser engendrado cuando Adán y Eva cayeron. quando Adão e Eva caíram. Porque Dios no necesitaba Porque Deus não precisava esperar que Adán y Eva cayeran. esperar que Adão e Eva caíssem, Porque hay algo que es intrínseco a los atributos de Dios, porque é algo que é intrínseco aos atributos de Deus, que es su presencia. que é sua presciência, A los que antes aos que antes conoció. conheceu. O sea, Dios antes de que se desarrollara el tiempo y cada dispensación, Ou seja, quer dizer que antes que se desenvolvesse os tempos e cada dispensação, ya Dios conocía de antemano. já Deus conhecia de antemão. Y como Dios conocía de antemano, E como Deus conhecia de antemão, Él sabía que Jacob ele sabia que Jacó iba a amar la promesa, ia amar a promessa. pero también sabía que Esaú Porém, ele também sabia que Esaú la iba a aborrecer. ia aborrecer essa Él no promessa. habían nacido, Eles ainda não tinham nascido. ya Dios lo sabía. E Deus já sabia. Por eso para Dios no es difícil decir, Por isso que para Deus não é difícil dizer. estos son salvos, Esses são salvos. estos son condenados, Esses são condenados. estos son elegidos, Esses são eleitos. estos son predestinados. Esses são Porque predestinados. aunque ellos no hayan nacido, Porque ainda que eles não houvessem nascido, ya Dios los conocía. Deus já conhecia cada um deles. A los que antes conoció, Aqueles que antes conheceu, también também llamó, predestinó. predestinou. O sea que antes de predestinar, Ou seja, que antes de predestinar, hay un conocimiento. há um conhecimento. O de sea Deus. que si están predestinados para condenación, Ou seja, que se estão predestinados para a condenação, es porque Dios los conocía. é porque Deus já conhecia. Sabía cómo iba a responder Faraón. Deus já sabia como Faraó iria responder. Sabía cómo iba a responder Esaú. Sabia como Esaú ia responder. Con razón los aborreció. Com razão, Deus aborreceu aos dois. Eso es un solo atributo que tiene Dios. E esse é um atributo que só Deus possui. Solo Dios conoce Só Deus conhece todas las cosas todas as coisas perfectamente. perfeitamente. Las de antes, Aquelas de antes, las de ahora, aquelas de agora las de después. e as do futuro. No hay quien le explique al Señor. Não existe alguém para explicar No hay quien para Deus. aconseje al Señor. Não existe alguém que dê Ele é conselhos suficiente. a Deus. Ele é suficiente. Omnisciente. Ele é onisciente. Dice, sino según el propósito suyo Disse, senão segundo o seu propósito. y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús E a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes de los tiempos. antes dos tempos. Entonces, Então, a la luz de lo que viene diciendo Pablo en Romanos, a la luz, à luz daquilo que Paulo vem dizendo em Romanos, nos damos cuenta, volvamos ahí, terminamos en Romanos 9:22. nós nos damos conta, vamos voltar aqui para concluir em Romanos, Dice, diz: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, para fazer notória as riquezas da sua glória, las mostró para con los vasos de misericordia, mostrou nos vasos de misericórdia, que él preparó de antemano que ele de antemão preparou para su gloria. para a sua glória. Ahora, Agora, esas riquezas de su misericordia, essa riqueza da sua misericórdia, que él preparó para nuestra gloria que ele preparou para a sua glória, Nossa. para a nossa glória y para gloria de él, e para a glória dele. la gloria de su gracia en nosotros A glória e a sua graça em nós y la gloria de la alabanza para él e a glória do louvor para ele se encuentran en Cristo. se encontram em Cristo.
Porque, hermanos, Porque, irmãos, si Dios no perdonó a Faraón, se Deus não perdoou a Faraó, si Dios no perdonó a Esaú, se Deus não perdoou a Esaú, Dios no va a perdonar tampoco a aquellos que resisten a la gracia del Evangelio. Deus não irá perdoar tampouco aqueles que resistem à graça do Evangelho. No quiero alargarme mucho, pero usted recuerda la historia de Israel en el desierto, Eu não quero me estender muito, mas você lembra da história de Israel no deserto? cuando Israel dijo, Quando Israel disse, no queremos saber de Moisés, não queremos saber de Moisés, no queremos saber de Aarón. não queremos saber de Arão. ¿Se acuerdan la rebelión de Coré? Você se lembra da rebelião de Coré? ¿Qué hizo Dios, hermano? O que Deus fez, irmão? Abrió la tierra Abriu a terra y los tragó vivos. e tragou a todos eles vivos. Descendieron vivos al Seol. Desceram vivos ao Seol. Si Dios fue tan celoso Se Deus foi tão zeloso con el ministerio de Moisés y de Aarón, com o ministério de Moisés e de Arão, ¿cómo será como será contra aquellos que se rebelen y digan no queremos de Cristo? contra aqueles que se rebelem e falem que não querem nada No de queremos Cristo? la palabra de Cristo. Não queremos a palavra de No Cristo. queremos el sacrificio de Cristo. Não queremos o sacrifício Aquellos de que Cristo. pisotean la sangre de Cristo. Aqueles que pisoteiam o sangue de Aquellos Cristo. que atentan contra el espíritu de gracia. Aqueles que atentam contra o Espírito da graça. ¿Qué les queda? O que sobra para estes? Una horrenda expectativa Uma expectação horrível de juicio de juízo. y de hervor y de fuego De fogo. que le dará a sus adversarios, dice Hebreos. Que dará aos seus adversários, diz a Escritura. Porque Dios es amor, Diz Hebreus. Porque Deus os amou. es amor, Deus é amor, mas también fuego mas também fogo, consumidor. consumidor. Entonces, hermanos, Então, irmãos, el misterio del endurecimiento o mistério do endurecimento ao leão de Judá.